Fim da linha no Fluminense. Jogador recusa proposta para a janela de transferências e vai ter casa cheia em confronto pela Copa Sul-Americana. Fala, rapaziada do BTV Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, apertando ele de graça, não custa nada, você vai se tornar um inscrito do BTV Esportes, acompanhando o nosso conteúdo diário. E é claro que tratando desse vídeo, estamos falando do Flusão. Já se inscreveu? Aperta no botãozinho do like, deixa o seu comentário e também o compartilhamento, porque é de suma importância para mais e mais torcedores possam acompanhar e conhecer o nosso trabalho, beleza? Temos muito que conversar de Fluminense hoje, mas antes eu queria deixar um recado. Vocês vão ver que eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer, porque eu tô um pouco resfriado. Então, para manter essa fala, né, a gente tem aí um giro de notícias de aproximadamente 10 minutos. Eu vou tentar falar um pouco mais pausadamente, porque tô com o nariz escorrendo, tô com um pouco de dor, então vou devagar nessa linha aí para poder organizar todas as notícias para a galera que tá acompanhando de casa, fechou? Vamos iniciar o nosso giro de notícias com a primeira informação, porque é fim da linha no Fluminense. E trata-se do meio-campista Vitor Hugo. Quem lembra dele? Ao longo da passagem do treinador Mano Menezes e do seu auxiliar Sidney Lobo, o Fluminense organizou ali algumas contratações pontuais numa janela de transferências. E numa delas, o Mano Menezes havia encontrado um jogador que teria um potencial para até mesmo atuar nas divisões de base do Fluminense e também no profissional. Trata-se do Vitor Hugo, mais conhecido como Vitão. O jogador foi destaque no futebol paranaense quando atuou pelo Cascavel, equipe essa do interior. Ele foi um dos destaques da equipe, tinha 21 anos, é um jogador que fazia uma composição versátil interessante na equipe que o Mano já observava desde antigos trabalhos. Ele conversa com a diretoria do Fluminense, realiza a contratação do Vitão, que chegou naquela época com um contrato até junho deste ano. O que acontece é que o jogador não conseguiu desempenhar bom futebol. Até mesmo jogando pelo profissional do Fluminense, teve algumas oportunidades como titular ao comando do técnico Mano Menezes e não conseguiu abraçar as oportunidades, não conseguiu abraçar as chances. Dessa maneira, o jogador acabou ficando de fora de muitas listagens de relacionados e ao longo do final de trabalho do Mano Menezes na equipe do Fluminense, ele já não foi mais relacionado, já não foi mais utilizado direito, ficou fora. Aí o Vitor Hugo, meio-campista da equipe do Fluminense. E aí ele tem contrato até junho e a informação é que o Fluminense não vai renovar esse contrato, vai deixar vencer, o jogador vai ficar sem clube, vai sair aí do Flu, não vai ficar para essa temporada. Inclusive teve um determinado momento da transição do ano passado para esse ano que ele foi utilizado no Brasileirão Sub-23. Ele desceu para as divisões de base para ser utilizado, ver se conseguiu uma rodagem e por lá também não encontrou um protagonismo, acabou encontrando dificuldade. Então o jogador fica de fora dessa sequência aí que vai ter agora na temporada de 25, não vai ter o seu contrato renovado. Lembrando que o Fluminense está em período de renovações contratuais, renovou com o goleiro Fábio recentemente, tá para renovar com o Paulo Henrique Ganso, e aí o Vitor Hugo entraria nessa pauta, não vai ter o contrato renovado, vai ficar de fora justamente por conta dessa falta de protagonismo, ou até mesmo essa ausência de abraçar as oportunidades que o jogador teoricamente já teve algumas vezes, e aí seria mais uma grande chance de poder aí tentar abraçar essa oportunidade vestindo a camisa do Flusão. Vamos prosseguir com o giro de notícias, falando ainda de renovações, contratos, possibilidades na janela. Teve jogador recusando proposta do Fluminense. E trata-se do goleirão Marcelo Lomba, que teve passagens pelo Flamengo no futebol carioca e está agarrando na equipe do Palmeiras. Agarrando não, está no banco de reservas. Yuri, me explica essa história, o que aconteceu, vamos entender passo a passo. O Fluminense iniciou o trabalho de janela de transferências de meio de ano observando alguns dos nomes. E segundo a informação do jornalista Marcelo Neves, do Grupo Globo Esporte, o Fluminense teria observado a atual situação do goleiro Marcelo Lomba para suprir a vaga do goleiro Fábio, até então, que não estava com o seu contrato renovado. A gente até debateu isso aqui no vídeo, se existia uma possibilidade do Fábio não renovar, para o Lomba aparecer nessa pauta, porque o Fábio já é um goleiro de 42 anos, o Lomba é um goleiro de 36, já é um goleiro também mais velho. Então, não teria muito sentido de manter dois goleiros com um patamar elevado de idade para agarrar ao longo das competições. E aí veio esse questionamento partindo de vocês, também partindo de mim, em relação a todos esses pontos. E aí, a informação que surgiu hoje do perfil Central Fluminense
é que o Marcelo Lomba teria recusado em definitivo qualquer atrativa do Fluminense. Ele não tem interesse de vir morar no Rio de Janeiro. Para ele, ele tá cômodo dentro da posição que tem hoje no Palmeiras, apesar de ser reserva. Ele se sente importante dentro do elenco alviverde e não viria para o Fluminense para tentar realocar sua vida e compreende que pode até terminar sua carreira pelo Palmeiras. Então o Lomba deve ficar por lá, não é um nome que vai aparecer mais aqui dentro dessa janela. O Fluminense está descartado a hipótese de prolongar uma conversa com o goleirão da equipe alviverde. E aí já começa a descartar algumas possibilidades de negócio. Essa é a primeira. Outros nomes que foram aparecendo como um alto investimento surgindo da casa de aposta, a patrocinadora Master. Também acredito que não vai mais acontecer, galera. Não tem tempo hábil. A janela abre dia 2 e fecha dia 10 para as equipes do Super Mundial, para as equipes que estarão na disputa. Abre um pouco adiantado de todo mundo. E aí? Tem que trazer nomes, tem que contratar. Só que para isso, essa informação do aporte da casa de apostas, do patrocinador Master, já tinha que estar na mesa, já tinha que estar sendo bem explícito, já tinha que estar sendo bem organizado para o torcedor entender. E até agora não. Lembrando que no ano passado, o zagueiro Thiago Silva veio em um acordo envolvendo uma parceira oficial do Fluminense, que é a mesma que está hoje. Era o seguinte, deixa o Thiago vir, a gente arca com a grande parte, não é do prejuízo, mas a grande parte da despesa, né? E aí vocês apenas arcam com o resto. O Fluminense hoje paga menos de 800 mil reais em relação ao Thiago Silva e tem hoje um dos melhores zagueiros do Brasil dentro do seu plantel de opção para o técnico Renato Gaúcho. Então, assim, não é uma situação fácil, a gente sabe que as janelas de transferências é uma parada muito complicada, é uma parada muito complexa, não é tão simples como o torcedor imagina, a gente entende dentro dos bastidores, mas o Fluminense está muito parado. O Fluminense está muito tranquilo para uma janela importante. O Fluminense tem um Super Mundial pela frente, vai ser a grande experiência do time na temporada e o Flusão tem que contratar, tem que buscar reforços. Não dá para ir do jeito que tá. Não dá para ir de Everaldo de camisa 9 para o Super Mundial, com todo o respeito ao Everaldo. É um jogador abaixo de nível tecnicamente. Se o Cano não tiver apto, o Fluminense vai entrar tecnicamente abalado para esses duelos. E já estreia contra o Borussia Dortmund, que é muito bom tecnicamente. Então tem que ter a cabeça no lugar, tem que ter organização para poder jogar o futebol de maneira aplicada, sem se perder, sem se desesperar. É o que a gente falou. Se não dá para ganhar na técnica dos caras, tem que ganhar na vontade, tem que ganhar na raça. E para isso tem que ter um time compacto, um time conjunto, jogadores que entendam o seu jogo. Hoje o Cano entende o jogo do Arias, o jogo do Keno, o jogo do Martinelli, o jogo do Ganso. Eles jogam juntos há mais de 3 anos. Agora, o Everaldo ainda não entende, é um jogador que está em fase de adaptação. Ele faz um gol ou outro, Yuri, faz. Só que, galera, é mundial de clubes, a gente está falando de grandes defensores, de grandes jogadores. Não vai ser algo tão fácil assim a se enfrentar pela frente. E é claro, o Fluminense tem que se reforçar. Chegando à última notícia do nosso giro informativo, porque o Fluminense joga nesta quinta-feira no estádio do Maracanã contra a equipe do União Espanhola e tem parcial de ingressos divulgado pelo Globo Esporte. O Fluminense já comercializou 15 mil ingressos para esse confronto. A expectativa é que até 15 o Fluminense atinja a casa dos 22 a 23 mil, fazendo um público interessante para um jogo de quinta-feira, tarde, válido pela Sul-Americana. A gente sabe que o ingresso é um pouquinho mais caro, então assim, a gente entende que o torcedor vai tentando comprar o barulho, vai tentando apoiar, e fica o apelo para você de casa poder ir nesse jogo, tá com um tempinho vago, vai lá, apoia o Fluminense, vai tentar dar uma desestressada, diferente do que o Renato pensa, é o momento de você ir, extravasar, comemorar, reclamar do que tem que reclamar, e é isso. Aproveita essa oportunidade para apoiar o Flusão, porque o Fluminense precisa. É um jogo muito importante que pode definir a classificação do Fluminense de uma vez por todas. Dependendo da vitória, o Fluminense está classificado na Sul-Americana. Então tem que tratar o jogo como uma grande guerra, uma grande batalha. E há a grande possibilidade do Fluminense ir com o elenco titular. Agora, abrindo uma certa casca da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o técnico Renato Gaúcho comece a utilizar um pouco mais os seus jogadores de maneira direta. Yuri, qual o sentido disso? O que você está tentando insinuar em relação a isso? Qual é a maneira direta? O Fluminense vai ter agora a prioridade nas Copas no mesmo nível que a prioridade do Campeonato Brasileiro. Isso não estava acontecendo. A gente conversa muito isso aqui nos nossos vídeos. O Renato estava priorizando praticamente 95% do Campeonato Brasileiro e 5% para a Copa do Brasil e para a Sul-Americana. Ah, Yuri, mas na Copa do Brasil ele colocou o elenco titular, em determinados momentos colocou. Nada mais do que justo. É uma competição milionária, é uma competição que vale ali, é claro, uma Copa muito renomada dentro do futebol brasileiro. Mas pela Sul-Americana, ele colocou ali o elenco praticamente todo reserva. Vamos tentar realocar essa matemática? 80% para o Campeonato Brasileiro, 10% para a Copa do Brasil e... Não, 15% para a Copa do Brasil e 5% para a Copa Sul-Americana, onde ele dedicava muito pouco o seu elenco a isso. Então a tendência é que nesse
nessa quinta-feira o Fluminense vá com o elenco titular no Maracanã para o duelo contra a União Espanhola. O objetivo é buscar de uma vez por todas a classificação e ir de uma vez por todas para a próxima fase da Copa Sul-Americana sem demais problemas. E o apoio do torcedor é crucial, a participação da equipe titular é crucial, entre outros fatores que fazem a diferença. Então, torcedor, você que pode tirar um tempinho, vá ao Maracanã, apoie, faça barulho, ajude, porque o Fluminense precisa, o Fluminense necessita da sua ajuda, da sua moral para essa partida, fechou? Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Agradeço a compreensão de todo mundo, tá entendendo que eu tô resfriado. Fica um pouco mais difícil eu fazer um vídeo tão dinâmico como eu costumo fazer, interagindo com vocês, mostrando algumas outras coisas. Eu tô tentando aqui me esforçar ao máximo para poder te deixar 100% informado de tudo que tá acontecendo. Vou pedir para você encarecidamente mais uma vez se inscrever aqui embaixo se você não se inscreveu. É muito importante, galera, que dessa maneira você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do nosso canal, inclusive a transmissão dos jogos. Para você que fica perdido, BTB Esportes tem parceria com os grandes canais vinculados às transmissões dos jogos. Então se inscreve aqui, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Também deixe o seu like, o seu comentário é muito importante. Quero saber a sua opinião sobre esse vídeo, o que você achou. É de suma importância para minha pessoa e também para o BTB Esportes, e compartilha para geral. Agradeço a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui. Um forte abraço. Eu me chamo Yuri Duque. Nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, inclusive na cobertura do Flusão. Amanhã eu volto nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até amanhã. Tchau, tchau.